vocês acharam? Não é fácil, né? De se perder nele, né? Facinho de achar, dentro da Bíblia, meu filho. Quem procura, acha. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Eu já disse aqui algumas vezes que eu passei anos dentro da bolha da religião, acreditando que o ladrão de João 10:10 era o diabo, até eu descobrir, através de homens de alinhamento, que o ladrão de João 10:10 não é o diabo. E aí eu falei isso aqui, e alguns irmãos já, depois que eu falei, foram para o WhatsApp: pastor, quem que é o diabo então? Isso eu vou ministrar mais à frente, e está dentro do próprio texto. Jesus está respondendo a uma parábola, está ali no capítulo 10, ele conta uma parábola ali, e ele mesmo responde a parábola, e ele fala quem é o ladrão, está dentro da parábola, dentro da explicação. E nós passamos uma vida achando que é o diabo, e não é o diabo. Fizemos campanhas e correntes falando: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas não foi o diabo. Ali não é o diabo, o ladrão. E quando eu me converti, uns anos depois, eu ouvi alguém uma vez expressar sobre um livro de Telly Osborne, hoje já está no Senhor, no paraíso. Ele escreveu um livro falando sobre isso, o ladrão de João 10:10 não ser o diabo. Quando eu ouvi aquilo, irmãos, mas pensa num servo do Senhor que procurou esse livro, mas eu não encontrei. E algum tempo atrás eu recebi de presente, não só o livro, mas eu recebi, meu irmão, ensinamentos assim, que é uma galeria, explicando, e não é só um não, irmãos, são vários irmãos de comum acordo, irmãos pentecostais, irmãos do Espírito, na mesma verdade, guiados pelo Espírito, explicando quem é o ladrão. Mas a parte que eu vou usar, irmã, já levou lá em cima lá, se quiser levar, já levou já, se quiser levar lá, agora já foi, né, irmão? Bom que vai dando mais fruto ali, né? Amém? Tá igual eu, quando uma vez que eu peguei meu primeiro diamante que eu peguei, eu joguei ele dentro de uma taça de óleo, ele cresceu. Imagina isso. Morava em Romaria, Thaís, eu peguei o diamante, joguei ele dentro da... Aí ele tinha dado uma manchinha preta, que se chama de urubus, e eu joguei lá dentro para curar ele, para ele crescer e a manchinha preta desaparecer, para ele valer mais. Tá vendo, irmão? Oh, meu Deus do céu. Mas está certo, né, irmão? E agora lembrando a cena, né? Irmãos, mas eu vou usar a parte B desse versículo, quando Jesus falou assim, ó: mas eu vim para que vocês tenham vida. Jesus veio para eu e você ter vida. E a vida que ele está falando nesse versículo é a vida Zoe, que significa a vida de Deus em nós, a vida dele habitando em nós, a vida Zoe. Alguns falam Zoé, mas é a vida Zoe, a vida de Deus em nós, a nova natureza dele implantada em meu espírito, um espírito vivo. Por quê, irmãos? Porque com a queda do homem, o espírito morreu. Nós temos uma mensagem em nosso canal que fala sobre isso, eu falando sobre o que a morte deixou. A morte espiritual deixou um legado de morte física. A morte espiritual, quando Deus falou: não coma do fruto dessa árvore, porque assim que você comer, você vai morrer. Mas a morte não era física, ela era espiritual. Por isso que quando Eva comeu, ela não morreu. Ela chega para o marido e fala: olha, eu comi, não morri, olha, eu estou viva, nada me aconteceu. Porque ela achava que a morte era física. Então, nada me aconteceu. E então o homem vai e come do fruto, e ali há uma ruptura. Quando ele come do fruto, os olhos se abrem, ele vê que está nu, vê Eva nu, os dois se escondem.
Aí desce Deus e começa a caminhar no paraíso, no jardim. Eles se escondem mais ainda. E Deus começa a perguntar a Adão: cadê você? Adão, cadê você? Estou aqui, estou aqui. Aqui onde? Eu estou aqui escondido. Estou aqui no matinho. Deus falou: o que você está fazendo aí, Adão? Ele falou: estou nu. Mas quem te veio saber que você está nu, Adão? Ele já começa a acusação: a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu. Então Deus vai até a mulher e fala: serpente. E Deus chama os três e coloca ali na Paulista, no tete a tete, e libera uma palavra para Adão, libera uma palavra para Eva, e libera uma palavra para serpente. Fala o que vai acontecer, mas quando Deus está liberando a palavra, deu certo, parceiro? E quando ele está lá, obrigado, irmão, tá vendo? Por isso que é bom ter quem entende, né? A gente que não entende apanha, né? Então, irmãos, Deus libera uma palavra de juízo para cada um deles, mas só que Deus já libera uma palavra trazendo a solução. Quando ele olha para Adão, ele fala: Adão, do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento. Mas ele vira para a mulher e fala: mulher, do seu ventre agora você vai dar à luz sentindo dores no parto. Mas ele vira para a serpente, a culpada de tudo, e fala: olha, do ventre, da semente, do ventre da mulher vai nascer um. Ele vai pisar a sua cabeça, vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Ele já profetiza então, Deus trazendo a boa notícia. Deus dá a boa notícia, é o primeiro a profetizar filho, da vinda do filho dele, nascendo de uma virgem. Mas lá na frente outros profetizam. Isaías começa a profetizar acerca de uma virgem que daria à luz um filho. Pensa, irmãos, que loucura que não é isso? Um homem gritando que uma virgem daria à luz um filho, e isso não se cumpriu. Cumpriu-se quase 700 anos depois, quando Maria é visitada pelo anjo Gabriel, aceita a palavra rema do anjo que foi enviado por Deus. Ela abraça essa palavra, então o Espírito engendra nela, e ela agora começa a gerar o Filho de Deus. E agora então, aquele que estava lá em cima está num ventre sendo carregado por alguém, sendo carregado por uma mulher e tendo a paternidade de um homem chamado José. E agora ele está ali chacoalhando dentro do ventre da mulher, ouvindo as expressões. Ele nasce numa estrebaria, não porque ele era pobre, como muitos dizem por aí. Não é porque ele era pobre, é porque eles voltaram por um censo. Todas as pousadas estavam lotadas, não haviam vagas nas hospedarias. Então aquela hospedaria onde ela foi, a mulher falou: não, mas nós temos um estábulo ali, dá para vocês passar a noite. Então aprove o Senhor enviar o menino, e ele nascer ali. Então o menino nasce, coloca ele numa manjedoura, mas ele não nasceu assim no meio de algo fedido, em algo sujo, imundo, não. A criança nasce, amém? No outro dia, a noite passa, no outro dia o povo vai para o censo. Com certeza então arrumaram um lugar para ela. Depois a passagem já conta da vinda dos magos do Oriente, e eles entram dentro de casa. Por isso está chegando a época desses presépios. Presépio é fraudulento. Os magos não chegaram em Jesus no estábulo, porque os magos vieram do Oriente. Eles caminharam por meses montados em camelos, não tinha avião, não tinha jato supersônico, não tinha navios, não tinha nada disso. Ou eram caminhando ou sob o lombo de um camelo. Então eles vieram de longe, do Oriente, para seguindo uma estrela. Só que isso tudo é profecia. Eram os descendentes de Abraão, porque Abraão não teve só Ismael nem Isaac. Depois que Sara faleceu, Abraão se casou de novo com uma novinha. Está lá nas escrituras. Ele teve mais filhos, Dedã e Sebá. Na partilha dos bens ele dá presente para esses dois e manda eles embora. Eles vão para o lado do Oriente, para o lugar de onde eles vieram, dar presentes ao Filho do Deus vivo, descendentes de Dedã e Sebá, filhos de Abraão. Eles voltaram para presentear. Então eles seguiram a estrela. Então eles vieram
E tem a passagem de eles irem a Herodes, e Herodes mandar eles irem, eles serem avisados, não retornem, porque ele quer matar a criança. Então eles veem o menino, eles presenteiam ele, mas eles estavam em casa. Eles presenteiam então o menino com ouro, incenso e mirra, 3 coisas que têm referência à glória de Deus, atributos da pessoa de Jesus. Então eles partem por outro caminho. Herodes fica furioso e se cumpre a profecia de Isaías: houve choro em Ramá, onde todas as crianças foram mortas, menos Jesus e um dos discípulos queridos dele, aquele discípulo que chegou-se a Jesus quando o irmão foi buscá-lo, falou: vamos ali, eu encontrei o Messias. Então ele é de Nazaré. Quando ele se aproxima e fala assim: pode sair coisa boa de Nazaré? E Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita, eu te vi debaixo da figueira. Então ele fala: verdadeiramente tu és o Messias. Um homem de Deus trouxe esse ensino, fala que quando Jesus falou isso para ele, ele também foi escondido debaixo da figueira para não morrer no dia da morte das crianças. Então ninguém sabia disso, só Jesus revelou isso para ele. Amém, queridos? Eu te vi debaixo da figueira. Uau, isso é tremendo, irmãos. Jesus falou: por causa disso você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele libera uma palavra para ele. Então quando você conhece as Escrituras, a essência dela, o que move ela é muito lindo. E eu pedi os irmãos hoje para postarem uma cruz aqui atrás, porque eu quero falar da importância da cruz. Não a cruz de pau, mas tudo que aconteceu na cruz. Porque existe uma vida antes da cruz, nós passando pela cruz e saindo da cruz. Posição, condição. Condição antes de passar pela cruz, passando pela cruz existe uma posição. E eu falo muito disso aqui, condição e posição. Mas o que aconteceu com a ida de Jesus para a cruz, levando nossa condição? Mas quando ele desceu da cruz, ele vai para 3 dias debaixo da terra, no ventre da terra. Fica ali por 3 dias na mansão dos mortos, com a nossa velha natureza, com o nosso espírito morto. Ele vai para lá. Então lá, no lugar de tormento, no lugar do rico, aonde está o rico, do Hades, o rico de Lázaro, porque um dos salmos diz que ele foi contado com o rico. Ele lá nesse lugar, ele começa a clamar ao Senhor, está nos salmos, o Senhor vem e o ressuscita. Veja, irmãos, agora há uma vida com a ressurreição de Cristo. Na morte de Cristo, a minha mortificação, mas na ressurreição de Cristo, a minha glorificação. Na morte de Cristo, a minha mortificação, a sua mortificação. Não tenta viver na mortificação não, irmão. Na mortificação você tem que morrer. Não tem que viver, você tem que morrer. E viver na ressurreição, na glorificação. Aqui sim você tem que viver, entenda. Antes disso aqui você tem uma vida, você vivia a sua vida do jeito que você queria viver. Mas quando você aceitou Cristo, morreu em Cristo Jesus, você não vai viver a sua vida que você vivia aqui. Você tem que viver a vida que Deus te deu para você viver aqui na ressurreição e na glorificação. Então o versículo de João 10:10, ele diz assim: olha, eu vim para que vocês tenham vida, a minha vida, não a de vocês, porque a de vocês é morta. A de vocês é morta, está morta. Então eu vim para que vocês tenham a minha vida. A minha vida, uma vida abundante, uma vida completa, uma vida eterna. Porque a vida de Cristo, ela é eterna, irmãos. Então ele já vem e diz: eu quero que vocês tenham a minha vida, a vida eterna. Porque a de vocês é morta. Vocês herdaram isso de Adão. Eu não vou ensinar esse mistério para vocês não, eu estou dizendo palavras de Jesus, né? Eu não vou ensinar isso para vocês agora não, mas quando eu resgatar Paulo vai ensinar isso para vocês. Ele vai escrever uma carta e vai falar sobre isso, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão ser natural e o segundo Adão ser celestial. Ele vai falar da natureza do primeiro Adão, que é terrena, que é carnal, que é maligna. Mas ele vai escrever a meu respeito da minha natureza, que ela é celestial, que é uma natureza do céu, não da terra.
Ele vai dar toda a explicação. Por quê? Porque o meu Espírito e eu vamos ensiná-lo a dar esse recado para vocês. Então nós vamos ensinar a posição de vocês, como viver na posição que vocês vão herdar de mim, depois da cruz. Por isso, quando Jesus declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele está dizendo, eu sou o caminho para a cruz, eu sou a verdade da cruz, e eu sou a vida pós-cruz. Eu sou o caminho para a cruz, eu sou a verdade da cruz, e eu sou a vida pós-cruz. Então, antes de você chegar a Cristo, antes de eu chegar a Cristo, nosso espírito era morto. Espírito morto vivendo num corpo vivo. Mas entenda, irmãos, com Cristo é um espírito vivo vivendo num corpo morto. Porque esse corpo está morto para o mundo. Esse corpo vai perecer. Esse corpo vai se desfazendo. Rugas, cicatrizes, a pele enfraquece. O fato é que quando você pega um idoso, quantas marcas eles criam, manchas pela pele, só no fato de você tocar, o corpo vai se desfalecendo, o corpo vai encurvando, os ossos já não vão aguentando mais, ele vai se desfalecendo. Entenda, antes da cruz, você tem um espírito morto num corpo vivo. Mas quando você passa pela cruz, recebe a vida da cruz, do lado de cá na posição, você tem um espírito vivo, um espírito eterno, o Espírito de Deus em você, mas num corpo morto, que daqui a pouco tomba, que daqui a pouco acaba, que daqui a pouco chega a notícia, nós vamos embora, depois de uma ceia como essa, nós vamos embora, às vezes chega a notícia, porque o amanhã não está longe não, filho, o amanhã está logo ali, ó. Questão de uma dedada, né? De uma dedada diante de você, e chegar a notícia, Alexandre partiu para o Senhor, Roberto foi para o Senhor, ou até eu mesmo. Agora qual dos dois, né? Tem dois Roberto, pode ser os dois mesmo. Thaís ficou viúva. Esses dias agora, um daqueles momentos com a minha esposa, assim, de dizer para ela que eu amo ela, sentado do ladinho dela, ela deve estar me assistindo, com certeza está. Eu disse para ela, amor, nós confessamos que vamos subir juntos, sim ou não? Ela, sim, nossa família. Mas esse dia agora eu estava orando ao Senhor e falei para ele, olha, se tiver que levar, não leva eu primeiro não, leva você. Leva você primeiro. Parece soar estranho isso, não é? Eu desejar não, irmão. Porque eu disse para ela, como será difícil uma mãe viver com 2 filhos? Você ficar com esses 2 filhos para você cuidar deles? Então não, eu vou aguentar, vou ficar com saudade de você, mas você vai estar com ele, eu vou estar cuidando dos nossos filhos. Eu disse isso para ela. Mas a nossa confissão lá em casa é positiva. Amém? Ah não, confissão positiva é coisa da ciência cristã. A nossa confissão é de fé. Nós faz os 2 juntos. Lá em casa não tem esse negócio de 2 numa cama, um só tomado e o outro deixado não, filho. Lá os 2 sobem uma vez. Amém, amados? Para o paraíso. Porque os 2 dias já se passaram. Os 2 dias do samaritano já se passou. Ele já pagou pelos 2 dias. Ele está por voltar. Uau! Que tremendo. Quando a trombeta tocar, os que estão no paraíso vão escutar, nós não. Porque a trombeta é para aqueles que estão no paraíso, aguardando para eles ressuscitar. Nós só seremos arrebatados. Eu vou ensinar isso aqui, como eu já disse na quinta-feira, sobre as 2 ressurreições. A primeira para salvação e a segunda para condenação, mas a primeira ressurreição ela tem 3 estágios até o retorno de Cristo para o milênio. Uau! Então Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, porque vocês não têm vida.
vocês não têm vida, vocês estão todos mortos. Mortos nos seus delitos, mortos nos seus pecados, mortos naquilo que vocês praticam, na herança que vocês receberam, naquilo que vocês herdaram, que vieram de vosso pai Adão. Vocês estão mortos, mas eu vim trazer vida, e vida com abundância, vida plena. Amém, queridos? Diga glória a Deus. E essa vida, irmãos, ela seria nos dada com a morte dele, porque eu só recebi essa vida, e você só recebeu ela com a morte dele. Precisou ele morrer para você recebê-la. Precisou ele ir para a cruz do Calvário para você receber a vida dele, a nova natureza dele. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Entenderam isso, sim ou não? Deu para dar uma compreendida? Sim ou não? Então, em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Então essa vida, irmãos, é uma vida dele, é a vida dele, não é a vida que você quer ter diante dele, porque a sua vida, a que você quer ter diante dele, não é a vida dele, porque existe a vida dele, e se ele lhe deu a vida dele, e se ele nos deu a vida dele, nós precisamos viver a vida dele, a vida do qual ele nos deu. E os ensinamentos sobre a vida, a posição que ele nos deu, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que nós queremos viver hoje. Não temos. E há dois fatos semelhantes, e vocês precisam compreender que no velho pacto, tudo que foi escrito no velho pacto, irmãos, arremete a Cristo, aponta para Cristo, porque até os santos do antigo pacto foram salvos pela fé, foram justificados pela fé, crendo em Jesus, mas um Jesus que não tinha vindo, mas um Jesus que viria. Mas eu e você somos justificados pela fé, crendo num Jesus que já veio. Quando o autor dos Hebreus escreve o capítulo 11, o que ele fala desses homens? Que esses homens o viram e deram tchau para ele. Esses homens o saudaram. Amém, queridos? Eles deram tchau para ele. Eles o saudaram. Está no livro de Hebreus. Porque esses homens foram justificados pela fé no Messias que viria, mas eu e você fomos justificados pela fé no Messias que já veio. E quem é ele? Jesus, irmão. Nós somos justificados pela fé, que se com o coração você crê e com a boca você confessar Jesus o seu Senhor, então você é. Mas se você tem a oportunidade hoje de viver na presença dele, nos caminhos dele, você precisa viver. Você precisa estar congregando, não na instituição, mas no corpo. Você precisa fazer parte do corpo. No corpo indivisível, no corpo do Senhor, que não tem CEP, que não tem logradouro, não tem um lugar fixo, não tem uma sede, não tem uma base fixa. Mas a igreja dele que tem muitos CPFs e que estão esparramados no mundo afora, que chamam-se Joãos, Marias, Antônios, Luzias, Robertos, Menezes, Ednas, Plínios, e aí vamos, mundo afora. Os CPFs, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja dele. Amém, amém, irmãos? Então ele
disse: eu vim para que vocês tenham vida. Mas a vida dele só podia ser liberada depois da morte. Porque na cruz, ele está recebendo a punição. Ei, duas frases muito ditas pelos religiosos: Deus conhece meu coração e só Ele pode me julgar. Isso são duas frases usadas para aqueles que praticam o pecado. Sim ou não? Muito obrigado por esse amém e esse glória a Deus contagiantes, mas está valendo. Muito usado: só Deus pode me julgar e Deus conhece meu coração. Sim ou não? Por isso mesmo, conhecendo seu coração e só Ele podendo te julgar, o que Ele fez? Ele julgou o Filho dele. Porque o seu julgamento e o conhecer o seu coração foi lançado sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras fomos sarados. Estávamos condenados, mas quando Ele nos deu o Filho dele, Ele nos atraiu por amor a Ele. Quando Ele não tinha nada de nós, Ele deu o que Ele de melhor tinha, filho. Uau, irmão. Então isso tudo só foi possível na cruz, porque foi na cruz que Ele levou. Por quê? Erguido na cruz, levantado na cruz, no madeiro, Ele está atraindo toda a maldição do mundo, todo o pecado, Ele está atraindo, doenças, tudo Ele está atraindo aqui, a velha natureza. E aí vem João, irmãos, João no capítulo de número 3, abra comigo sua Bíblia em João 3, não vai ser projetado não, tá? Quero que você leia sua Bíblia, seja no celular ou aí com você. João 3:13. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim: vejam, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio. Então ninguém subiu ao céu, nem Elias, nem Enoque. Eles subiram ao céu. Não há ninguém no céu, só Ele. Dois homens visitaram esse lugar. Um foi João e o outro Paulo. Ah, foi para o céu? Foi não. Ninguém ainda foi para lá, só ele. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? Aí ele responde: o Filho do homem que está no céu. Versículo 14. Agora olha só o que João escreve, o que Jesus está dizendo acerca dele. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Veja, irmão, Deus mostrou para Moisés o que ele faria com o filho dele. Quando Deus orienta Moisés, o povo vai para o deserto, é picado por serpentes e escorpiões, está morrendo, adoecendo. Moisés clama a Deus, e Deus fala para Moisés: faça uma serpente de bronze e erga ela. Mas nós sabemos que dentro da religião a serpente simboliza quem?
A serpente é a figura de quem? Do diabo. Mas ele faça uma serpente de bronze. Não de ouro nem de prata, de bronze. Porque o bronze tem um significado dentro da Bíblia. Erga a serpente. Quem olhar para ela vai ser curado. Isso era. Onde está escrito isso, pastor? Vamos ler. Números 21:8. Números 21. Vamos ler do 4 até o 8, para você entender. Números, capítulo 21, do versículo 4. Eu vou ler porque o tempo aqui é, como diz Alessandro hoje, né? Você não tirou as pilhas, não parou o relógio ali. Então os israelitas partiram do Monte Or, Números 21, versículo 4, pelo caminho do Mar Vermelho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais, e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. E sabe qual era o alimento miserável? O maná que descia do céu. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Então o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela verá. Então Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Eles olhavam para quem? Para uma serpente. Mas a serpente é a figura do Satanás. Quando você pega Gênesis, quem que oferece no corpo de quem, em quem Satanás se manifesta? Na serpente, não é? Mas quando você vai para Apocalipse, a serpente cresceu. Não é mais a serpente, é o dragão, e ele criou cabeças. Em Apocalipse diz assim: porque a serpente se tornou agora em um dragão. A antiga serpente agora se tornou em um dragão. Deixou de ser serpente, agora é um dragão, ele cresceu. Mas por que a serpente de bronze, pastor? Ei, preste atenção. Porque quando Cristo foi para o madeiro, a natureza de quem que ele estava atraindo? A vida de quem que ele estava atraindo para a cruz do Calvário? Não era a nossa vida? Sim ou não? A nossa velha natureza. E a nossa velha natureza era a natureza de quem? Maligna, a natureza da serpente. A natureza que Paulo fala em Gálatas, quando ele fala da luta do espírito entre a carne. A carne deseja as coisas da carne, mas a do espírito, a do espírito. Então, as obras da carne são, ele começa a dizer, lascívia, prostituição, adultério, mentira, e começa a dizer, avareza, essas coisas. Mas e a do espírito? O fruto do espírito é paz, amor. Por quê? O fruto do espírito é a nova natureza, é a natureza do Pai. É do lado de cá, depois da cruz. Mas antes da cruz é a natureza da serpente. Então, quando Cristo está na cruz,
ele está atraindo a minha e a sua natureza, por isso ele foi condenado. Ele está dando a vida dele e pegando a minha e pegando a sua. Por isso, Moisés fez uma serpente, ele levantou a natureza da serpente. Cristo está na cruz com a velha natureza. A natureza de quem? Minha e sua. Por isso a serpente de bronze. A natureza da serpente. A natureza do maligno. Veja que aponta para Cristo. E João está dizendo isso. Assim como Moisés ergueu a serpente, então também Cristo tem que ser erguido. Por quê, irmãos? Ele está aqui, irmão. Quem passa por aqui não sai do jeito que entrou. Eu vou repetir de novo, irmão. Quem caminha até a verdade da cruz, que é Cristo, não sai dela do jeito que ele chegou. Aqui fica a velha. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se e do lado de cá agora tudo, porque você tem a natureza dele. Você agora tem a vida, você tem a vida dele. Você não tem a sua vida, você tem uma vida que ele te deu. E entenda, irmãos, quando fechar isso tudo, no livro de Apocalipse diz que cada um de nós temos um nome gravado numa pedrinha, e nós vamos receber essa pedrinha. Amém? Mas João, escrevendo, relatando as declarações de Jesus no capítulo 10, no capítulo 10, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí para me ajudar. Não é onde ele fala assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ele também diz assim: eu sou a porta. Aí vem um e bate na porta, e a porta se abre. E o pastor vem e chama as ovelhas pelo seu nome. Não está escrito isso lá? É João 10 mesmo? Ou não? Se eu estiver errado, pode me corrigir, tá, irmão? Ele fala assim: porque o pastor vai chamar uma a uma, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por quê? Ele não vai te chamar pelo nome que você tem, porque o nome que você tem, João, Pedrão, Mané, é o nome da velha natureza, do corpo que ainda vive. Porque no de cá você tem um novo nome, que ninguém conhece, só ele. E você, quando ele chamar, a ovelha dele conhece a voz do pastor, porque a vida dele está em você, a vida Zoe, a vida de Deus em você. Então a vida que você está querendo viver aqui hoje, meu querido, se você fala que é de Jesus, você está vivendo de forma errada. Porque a vida dele é para você viver na posição, não é para você viver em condição. A vida dele é para eu viver na bênção, não é para eu viver correndo atrás da bênção. A vida dele não é para eu viver de favor, não é para eu viver barganhando favor, o pagamento. Porque quem recebe pelo pagamento é o servo. Porque o filho desfruta daquilo que tem do pai. O filho é herdeiro de todas as coisas. Então, na condição, as pessoas barganham, por isso são levadas a fazerem campanhas correntes, pagam para ter uma bênção. Isso é ser servo, escravo. Porque estão barganhando, estão achando, porque pelo fato de barganhar, eu vou dar meus 10%, eu vou fazer o sacrifício, Deus vai me abençoar. Você está querendo receber por um mérito seu, e a graça não é por meritocracia, a graça é cristocracia. É Cristo que já fez tudo por mim, por você que não podia fazer nada. Ele nos tirou da condição. Entenda, irmãos,
Ele nos tirou do reino das trevas. Ah, meu irmão, você não entendeu isso? Como eu disse lá, andando com os apóstolos, ele disse assim: ei, no meio de vocês eu vou levantar um. Vocês ainda não conhecem ele não, eu vou levantar um. E ele vai trazer ensinamento para vocês, movidos pelo Espírito, ensinamentos que eu vou ensinar e que o Espírito também vai ensiná-lo. E ele vai deixar registrado e escrito as verdades e o mistério da igreja. Então ele resgata Paulo: você é muito importante para mim, eu te escolhi no ventre. Escreva aí, Paulo, escreva aí aos Colossenses, que eu vou transportá-los, que eu os transportei das trevas para a minha maravilhosa luz, para o reino do meu amor, que eles não estão mais em trevas, eles já não habitam mais nas trevas, porque a minha luz, a minha vida já brilhou sobre eles, e eu os transportei, eu os tirei da escuridão, da ignorância, das trevas, e os coloquei no meu reino agora, eu os coloquei no meu mundo, eu os coloquei na minha presença, eu brilho sobre eles. Eu sou a luz do mundo, mas eu digo, vocês são a luz do mundo também, porque nós não estamos em trevas, irmãos, nós estamos na luz, passando pela cruz. A cruz, irmãos, fala de morte. Esse lugar é um lugar de morte. Então a cruz fala de morrer. E se você quer viver aqui do mesmo jeito que você chegou, então, meu irmão, você não passou pela cruz. Não adianta você cantar: vou deixar na cruz. O meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti. Não adianta não, irmão. Você só não pode esquecer de uma coisa, irmão: que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Porque esse é o lugar dessa mensagem. Aqui não é mensagem de ouro de Ofir não, irmão, porque senão é isso não. Pobre de nós, miseráveis de nós, se não fosse Ele. Se não fosse Ele. Mas a religião hoje está tentando alcançar Ele por meritocracia, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou bom. Eu vou nas reuniões certinho. Pastor, cadê minha carteirinha de membro? Pastor, você não me deu um certificado de batismo? Pastor, cadê meu diploma? Então João escreve: assim como a serpente foi levantada e quem olhava para ela era curado, importa agora o quê? Importa o quê? Que aquele que olhar para Jesus, versículo 15 de João, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, lá era para ser curado, aqui é para você ter a vida eterna. A vida de quem? A vida de quem, irmão? A vida dele. Então, quando ele foi erguido aqui, ele foi erguido para eu, você crer nele. Não olhar, crer. Mas sabia que o povo está só olhando? Porque eles olham para a mensagem da cruz e não vê atrativo na mensagem da cruz. Porque a cruz fala de morte. A cruz fala daquilo que eu tenho que me dispor, daquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que morrer. Mas eu não quero morrer, eu quero viver. Viver do jeito do mundo, aos moldes do mundo, ao padrão do mundo. Mas é o passo que nós temos que viver agora, é na vida de Cristo. Como que Cristo quer? Quais os padrões da vida que Ele me deu? Da nova natureza que eu tenho. Ele quer que eu viva uma vida de avareza? Não, querido. Ele quer que eu viva uma vida de generosidade. Então Ele foi erguido para eu ser salvo. Não foi para me curar. Eu fui erguido para eu ser, para você ser, tendo a vida eterna. Jesus, quando estava aqui, Ele olhou para um grupo e falou assim: que adianta vocês ganhar o mundo todo e perder a sua alma?
Havia um homem, Jesus conta uma parábola em Lucas, e no final Jesus resume assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Porque era um homem que fez uma plantação, colheu muito. Ele olhou para os celeiros, viu que os celeiros não iam caber, ele falou assim: derruba e vão construir outros maiores. E aí guardou tudo que tinha e falou assim: ó, minha alma, agora vive regaladamente. E aí Deus chega para ele e fala: louco, essa noite te pedirão a tua alma, porque tu tens reservado. Veja, irmãos, o cara no mundo, ele não tem nem sabedoria. Precisava ele derrubar o celeiro que ele tinha? Precisava ele derrubar para estocar? Precisava? Não, era só ele fazer mais. Ele derrubou o que ele tinha e fez outros. Isso é uma vida sem Deus. Aqui tem umas mensagens. São pessoas que ficam desfazendo para fazer de novo. Ficam tentando resolver um problema com outro. Elas erram e aí elas desfazem aquilo. Às vezes um casamento mal sucedido errou, aí eu vou casar de novo. Arrumou um problema aqui, aí quer se livrar daquele problema, arrumando outro problema. Mas vamos voltar para a vida. Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o filho seja levantado. Amém? Diga: importa que o filho seja levantado. Querem ver a vida de Cristo? Gálatas 2:20. Paulo está escrevendo aos irmãos da igreja de Gálatas. Muita coisa aconteceu nessa igreja. Mas ele vai no versículo 20 e ele faz essa declaração: fui crucificado juntamente com Cristo. O que ele foi, irmão? O que ele foi? Crucificado juntamente com Cristo. Ele está dizendo: eu morri com Ele. Eu morri. É isso que você tem que fazer, morrer também, irmão. O que eu tenho que fazer, nós temos que morrer. Porque crucificação, isso é morte. E desse modo, já não sou eu quem vive. Então quer dizer, o Paulão aqui morreu. O que ele está dizendo? A minha velha natureza morreu. Eu escrevi para vocês, para a igreja de Corintos: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então Paulão morreu. Se você estiver latente com ainda a vida que você tinha, irmão, você não morreu. Eu digo para você, sem medo de errar, o seu lugar é o lugar de tormento onde está o rico. E é isso que eu estou dizendo para as pessoas hoje. A vida aqui e a vida de lá. Morreu de lá, tem dois: ou desce ou vai para o paraíso. E quem for para o Hades, lugar de tormento, encontrar com o rico, para esse já não tem solução mais. Porque os que estão no paraíso, quando a trombeta tocar, eles vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E vamos nos encontrar com Ele aqui nos ares. Primeira ressurreição. Mas os que estão lá, do lado do rico, não serão ressuscitados. Só serão ressuscitados no dia do juízo, para a condenação eterna. Para eles não há mais solução.
E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Por que Paulo faz essa declaração? Porque a vida dele acabou, ele está com a vida de Cristo nele, ele tem a vida de Cristo nele. Amém, irmãos? A natureza dele nele. E agora eu te pergunto, irmãos, que diferença tem eu e você de Paulo? Nenhuma, irmão. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus, é a mesma vida Zoe, a mesma vida eterna. É a mesma natureza, meu irmão, implantada. Lembra das minas? Foram 10, cada um recebeu uma. É aquilo que lhe vem à mão. E ele diz: e essa nova vida que agora vivo no corpo, veja, e essa nova vida que agora vivo no corpo. Por quê, irmãos? Entenda, do lado de cá na condição corpo vivo, espírito morto, mas do lado de lá na posição espírito vivo, mas corpo morto. Porque o corpo agora está morto para o mundo, o corpo está morto para o pecado, porque o pecado ele se expressa na onde? Na onde, irmão? No corpo. Porque as paixões estão aonde? Os desejos. Aonde? No corpo. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pelo Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ele está dizendo: agora eu vivo essa vida, a vida dele, nesse corpo aqui. Por quê, irmãos? Porque ele me amou, ele se sacrificou por mim. Aonde, irmãos? A serpente está lá erguida, a velha natureza, a natureza do pecado, a natureza adâmica, a natureza terrena, está tudo aqui. E aí está indo úlceras, câncer, AIDS, vícios, o pecado, maldição, tudo indo. José aceitou Jesus, foi tudo para ele. O Baixão aceitou Jesus, tudo para ele. O Paulo, o Jânio, fulano, ciclano, tudo indo para ele. E ele recebendo. E ele está lá. E algumas horas se passam. O espírito dele está ali agonizando. Aí é um momento que há trevas sobre a face da terra. O sol se escurece. Há 2 versículos na Bíblia que fala que porque as únicas 2 vezes que os 2 ponteiros apontam para o céu é o meio-dia e meia-noite. E aí a Bíblia fala que o dia virou noite e a noite virou dia. Quando ele nasceu, a noite virou dia, porque os anjos se apresentaram aos pastores e houve um clarear, ficou tudo claro, porque ele nasceu. Mas quando ele está na cruz, o dia vira noite, escurece por quantas horas? As trevas tomam conta. Mas é um momento que ele grita, tetelestai, que quer dizer, está tudo consumado, dívida paga, eu paguei sua dívida. Ele está lá na cruz, ele brada, tetelestai, tetelestai, dívida paga, eu paguei sua dívida paga, sua dívida está paga. E o pecado está indo do Antônio, e ele grita, tetelestai, dívida paga, sua dívida está paga. Dívida paga, dívida paga, dívida paga sua, dívida paga da ciclana, dívida paga da beltrana, dívida paga da fulana, dívida paga, mas ele está lá pagando ela, recebendo tudo ela, a verdade da cruz, o caminho, a verdade está aqui, e aí ele está recebendo tudo isso, e está lá com a coroa dos amaldiçoados, o sangue escorrendo sobre a sua cabeça, com a coroa dos amaldiçoados, porque quantas crucificações houve, mas só ele recebeu a coroa de espinhos, mais ninguém.
E ele gritando: dívida paga, dívida paga, dívida paga. Quando tudo estava consumado, ele rendeu o espírito e descansou. Aí alguém grita: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então está chegando agora, perto das 6 horas. O corpo não pode ficar na cruz. Os dois que são crucificados com ele, os soldados vão lá e quebram os joelhos dele, para eles morrer rápido, porque estava entrando sábado, dia sabático, e ninguém podia fazer nada. E aí quando chega perto dele, eles veem que ele já está morto. E alguém vai conferir, o soldado transpassa ele, e do seu lado sai água e sangue, para se cumprir o que o salmista escreveu. E para se cumprir o que está escrito, porque até aqueles que o transpassaram o verão naquele dia. E disse: ele está morto, nenhum de seus ossos foi quebrado, tudo foi preservado. Então descem ele da cruz. Um homem político, José de Arimateia, corre e fala: me dá o corpo dele, deixa eu cuidar do corpo dele. Então dá um corpo para ele, ele tira o corpo da cruz, leva ele e coloca num túmulo que era de José de Arimateia, tudo emprestado. Colocam ele e fica ali por 3 dias. E num desses dias está indo uma das mulheres, Maria. Quando chega lá no túmulo lá, a porta está aberta. E ela corre para ver, não vê o corpo dele, mas vê a toalhinha dobrada em cima da onde ele foi deixado. E quando ela volta para trás, ela vê 2 varões e começa a perguntar: o que vocês fizeram com o meu Senhor? O que vocês fizeram com o meu Senhor? Porque ele ressuscitou agora. Ele está vivo para nos glorificar, para recebermos e nos dar a nossa glorificação, porque agora ele já nos deu a nossa redenção, mas agora ele vai nos dar a nossa glorificação. Por quê? Porque agora caminhamos na nossa posição, caminhamos na vida que ele nos deu. E se morrermos, vamos para o paraíso, mas se não morrermos, quando a trombeta tocar, seremos arrebatados. A nossa glorificação, porque ele foi glorificado, ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi recebido com honras no céu. Então Paulo está dizendo: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e me sacrificou. Diga glória a Deus, irmão. Obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé.